Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou coordenador da PASCOM daqui de São Francisco Xavier e hoje a gente vai trazer uma entrevista, uma novidade aqui no YouTube da nossa paróquia. E essa entrevista não podia ser nada melhor que o Padre Raimundo, que vai estar no próximo dia 16 de julho, completando 20 anos de sacerdócio. E aí eu vou ler brevemente a biografia dele e depois a gente já vai logo para as perguntas para não deixar muito aquela enrolação, Vamos ser direto. O Padre Raimundo nasceu no dia 17 de maio de 1969 em Piripiri, no estado do Piauí. É filho de José Viana e Maria dos Anjos Duarte Viana. Chegou em São José dos Campos em maio de 1996, ingressando no seminário de Santa Teresinha no dia 26 do mesmo mês. Foi ordenado no dia 16 de julho de 2005 na Catedral de São Dimas. Vamos nessa, pessoal? Seja bem-vindo para Raimundo, essa entrevista, essa novidade, e tomara que o senhor goste dessa entrevista, viu? Obrigado, Vinícius. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é um momento assim que marca um pouco a história também da minha passagem também aqui pela paróquia, com essa entrevista e resgatar um pouco tudo como começou toda a minha vida dentro destes 20 anos de padre. Então é algo que alegra também meu coração para dar uma revisada também. Então acredito que vai ser uma entrevista muito gratificante, muito boa. Então estou feliz por estar aqui. Com certeza, padre. Vai ser uma volta aí no passado. E vamos começar lá desde o comecinho, na infância, lá em Piripiri, lá naquele sossego lá do Nordeste, padre? E conta para nós como foi sua infância lá por lá, como era, se era tranquila, Então, é como toda criança, que tem aquela fase própria, de brincar, de se divertir. Então, eu tive uma infância muito natural, muito espontânea, me diverti bastante. Era uma das coisas que mais eu fazia como criança, era jogar bola. E já com meus 9 anos também eu entrei para um grupo religioso da igreja chamada Mini Marial Vicentino, que era conduzido pelas Irmãs Filhas da Caridade. E ali também fui engatilhando a participação na igreja como criança. Então tinha o teatro, na missa com as crianças, a gente ensaiava os cânticos e o teatro do Evangelho no dia que a gente participava, que era sempre no domingo, às 8 horas da manhã, a missa. Então, como criança, me desenvolvendo na vida de fé e depois também na vida social, com os amigos, naturalmente, com o esporte, que me ajudou muito a desenvolver também essa parte da vida social, Foi muito bom. Foi uma vida bem normal, bem espontânea mesmo. O que o senhor guarda marcante mesmo naquela época? Sei lá, uma comida, alguma coisa que você fazia realmente, futebol mesmo com meus amigos lá, o que o senhor realmente marca na sua infância? O que marca muito é quando, então, meu padrinho hoje de Crisma, padrinho Raimundo, ele tinha uma rural, eu me lembro, e morava perto de casa, e sempre ele tinha umas viagens que ele fazia para o interior, e o interior para nós lá no Piauí é roça, roça daqui. E sempre tinha aquela motivação de chamar para ir junto com os filhos dele, eu ficava naquela expectativa de ir, e lá a gente colhia fruta, a gente se divertia, ia no rio. Depois também, quando ele chamava para levar o carro para lavar em um dos rios lá da cidade, chamada Rio dos Matos, e a gente ia lá, e aquilo era uma diversão de lavar o carro, mas mais para tomar banho naquele rio. Então isso marcou muito a minha infância, esses passeios com ele. Ele também foi caminhoneiro e sempre me convidava para as viagens que ele fazia com a família, e ele me chamava para ir junto. Então esses momentos marcou bastante a minha vida. Você imagina, como deve ser bom, E no Rio, principalmente. Então... E o senhor já até comentou mesmo, da vivência, da fé, Mas
não podia deixar de perguntar novamente, né, se a fé veio desde casa, né, ou se foi algo assim que o senhor foi com o tempo, né? Então essa é a pergunta assim, né, que às vezes fica, né? Então, por eu ter nascido num berço católico, né, de família que praticavam e praticam ainda a fé, então isso me ajudou muito, né, a desenvolver esse lado, né, espiritual, né? Eu me lembro que minha avó, ela sempre tinha aquele cuidado de ensinar, já desde pequeno, quando a gente estava junto, o terço, estar diante do oratório, vendo as imagens, contemplando, né, a vida dos santos, e depois também a missa, né? Participavam dominicalmente de todas as missas, então sempre me levavam, já desde pequeno, a participar, a tomar gosto pela missa. Eu me lembro que uma das coisas que mais marcava eram os festejos da padroeira Nossa Senhora dos Remédios, né, que acontece, né, ainda todo mês de outubro. Então, quando a gente se preparava como criança, né? Eu me lembro que as melhores roupas, os melhores calçados, tudo era comprado para esse tempo da festa. Então a gente ansiava chegar esse tempo que a gente ia ganhar roupa nova, calçado novo, e ir para o festejo. Tinha o parque de diversão, sempre terminava a missa, a gente ia para o parque de diversão, tinha roda gigante, tinha aqueles brinquedos próprios, né, que marcavam. Então tudo isso contagiava muita gente. Então isso marcou muito também a minha vida de infância, dentro já dessa vida de espiritualidade, né, na igreja. Como já estamos falando da fé, né, vamos, assim, algo que logo o senhor vai estar fazendo 20 anos de sacerdócio, mas eu sei que a sua história começa lá em Piripiri ainda, né? Como que o senhor chegou nessa parte da vocação, né? Eu sei que o senhor contou para mim um tempo atrás que isso começou já lá em Piripiri e depois que o senhor veio para cá. Então conta um pouquinho para nós sobre essa história aí. Então, olha, como eu disse, né, por ter nascido num berço muito religioso, então isso facilitou muito, né, o discernimento, né, e perceber os sinais de Deus na minha vida. E eu me lembro quando coroinha, eu entrei para o grupo de coroinha, eu tinha 11 anos de idade, porque na época tinha que fazer a primeira Eucaristia para poder se tornar coroinha. E assim eu fiz. E quando eu estava saindo de um dos encontros de coroinha, eu vi um frade franciscano, que lá na minha cidade, na paróquia matriz de Nossa Senhora dos Remédios, são os frades franciscanos que tomam conta. E aí tinha um frei conversando com um dos jovens que participavam do grupo, os maiores, e eu os conhecia, e saindo ali da sala, eu fiquei na porta da igreja ouvindo a conversa dele lá com os jovens. E quando ele deu conta que ali eu estava, ele me fez uma pergunta que mexeu com a minha estrutura, né? Ele fez: menino, tu também quer ser padre? Daí eu me assustei com aquela pergunta, porque na verdade ele estava conversando sobre vocação com os jovens, né, que participavam também do grupo vocacional. Eu falei para ele: não sei nem o que é isso, e saí logo dali, fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, o Frei Pio, o nome do frade era Frei Pio, muito querido ali na cidade, é falecido hoje, santo homem. E eu falei para minha mãe, o Frei Pio perguntou se eu queria ser padre. Daí ela: e aí, o que você respondeu? Eu disse: eu falei para ele que eu nem sabia o que é isso. Mas sabe que aquilo ficou muito gravado no meu coração, na minha vida. Mas eu fui crescendo normalmente, como adolescente, jovem, tendo uma vida normal. Mas sempre aquilo vinha me inquietando. Mas aí comecei a participar mais diretamente da igreja, do Coroinha. Depois de Coroinha fui para o grupo de jovem, chamado JAC, Jovens Amigos de Cristo. E ali, participando diretamente, os frades nos convidavam muito para ir para as missas rurais, e aquilo ia me cativando de uma forma, eu vendo a vida dos frades, e aquilo mexia muito comigo. Eu dizia: meu Deus, isso deve ser muito bom. Eles passavam nas estradas dando carona para o povo, levando para a roça, né, para as casas. Eu achava muito bonito aquele trabalho, e aquilo eu ia almejando, né, e fui crescendo, discernindo, né. E foi quando então eu comecei a fazer o colegial, quando eu
entrei mesmo nesse discernimento mais sério, de saber se realmente seria isso. Mas, como eu disse, tendo uma vida normal, namorei, né? Trabalhei, fui professor na cidade, trabalhei em oficina, trabalhei na prefeitura, então tive uma experiência muito vasta também, socialmente. Então, eu me lembro que eu pedi muito para Deus uma luz que Ele me desse, assim, porque eu queria, mas tinha dúvida, tinha medo, né, de deixar a minha cidade, deixar o trabalho que eu estava, na época era muito bom como professor, eu me identificava muito com aquele trabalho de ensino. E aí eu pedi um sinal, que Deus me mostrasse um sinal, né? Mas aí passou, eu me lembro que depois de um tempo eu sonhei um padre chegando na minha cidade, lá em Piripiri, numa Kombi. E ele passava em casas recolhendo jovens para levar para o seminário. O padre estava de batina, e aí aquele jovem entrava, e eu lembro que ele parava na minha casa e eu entrava nessa Kombi e ia para o seminário. Então, quando eu acordei daquele sonho, eu acordei numa felicidade tão grande, e dali eu não tive mais dúvida. Foi o sinal que eu pedi, o sinal que Deus me deu, e aí eu não tive nem dúvida nem medo. Aí foi questão de me preparar, né, para preparar a minha família também, porque a gente era muito apegado, a família a mim, eu a eles. Mas foi um processo assim bem tranquilo, bem natural, e eu decidi e entrei para o seminário em 1991. Tinha 21 anos quando eu deixei Piripiri pela primeira vez, né, e depois nunca mais voltei. Voltei assim, né, de férias, e hoje eu já estou com 35 anos fora de Piripiri, então tenho mais tempo fora, né, de Piripiri do que piripiriense, né? Mas Piripiri está no coração, está no sangue, é a minha cidade que eu amo, e tanto é que sou chamado de Piripiri por onde passo, né? Os padres, o bispo me chamam tudo de Piripiri, e Piripiri ficou conhecido, amado também por mim, ser de lá e ter levado já tantas pessoas para conhecer essa cidade também tão querida, e também lá é um celeiro de muitas vocações, né? Tem muitos padres, muitos religiosas ali formados no berço de Nossa Senhora dos Remédios. E aí, padre, já que o senhor falou de seminário, né? Como foi essa vivência no seminário, né? Que às vezes o pessoal pensa, não, no seminário é só rezar, no seminário é só ficar na missa, né? E como que é essa vivência? Às vezes a pessoa está sendo chamada, né, por Jesus e não está percebendo, né? E às vezes está com esse medo de ficar só lá rezando ou só... né? Tem muitas pessoas que às vezes não respondem o chamado ou têm medo de ir para o seminário porque acham que vai ser outra pessoa, vai mudar a estrutura, vai deixar de ser gente, né? Vai virar um ET, vamos assim dizer. Mas a vida é normal dentro do seminário, é transportar a sua vida que você vivia na família para o seminário, só que tem mais irmãos, né? Ganha lá o reitor que cuida, né, como um pai da gente, então amplia, né, toda aquela vida que a gente tinha em casa para o seminário. Eu me lembro que eu pensava quando ia, disse, puxa vida, eu gosto tanto de futebol, eu vou deixar de jogar bola agora. Fiquei pensando um monte de coisa que eu ia deixar. Pelo contrário, quando eu entrei no seminário, a gente conseguiu um time, um dos melhores que a gente tinha na época. Jogava em cidades vizinhas, com os times locais, a gente chegava a ganhar, porque a gente tinha, na época, um time muito bom, de pessoas que sabiam jogar bem, né? E que vinham, né, desse tempo, né, já nas suas cidades, que praticavam esporte. E também educação física, e toda uma vida normal que a gente tinha fora, a gente tinha no seminário, porém, naturalmente, regrado, né, tudo com disciplina, com horários, né, porque tinha que unir tudo, né, com disciplina, né. Então, mas uma vida normal, como todos vivem fora, porém, né, com alguns despojamentos, né, algumas renúncias próprias que a gente tem fora, a gente também já consciente também, né, quando entra tem que
abdicar, né? Sim, né? E aí, ainda continuando nessa parte do seminário, né? Como seminarista, o senhor passou por várias paróquias, né? E aí, às vezes o senhor contar uma parte marcante, né? Uma coisa engraçada que aconteceu, né? Que sempre tem isso, né? Uma história ali, né? Foram muitas paróquias que eu passei, né? Eu nem vou arriscar de falar aqui que eu posso cair no esquecimento. Também todas tiveram, com certeza, algo, né, que me marcou, né? Sobretudo a vida do povo, né? Porque em cada paróquia tem uma realidade, tinha um pároco, né, o seu jeito de ser. Então, cada um tinha a sua característica e em cada paróquia deixou algo para o meu crescimento, para a minha vida que marcou, né? Todas elas tiveram, né, e tive um bom acolhimento em todas, um bom aprendizado que me fez chegar onde hoje eu sou, né, e estou, devido também às experiências que eu passei em todas as paróquias, com o povo e também com os padres, né, com os párocos e vigários. Eu me lembro de uma experiência, assim, em uma delas foi com o dízimo. Eu nunca tinha sido dizimista na minha cidade e também quando eu entrei para o seminário eu tinha aquela que, eu já vou dar a minha vida, então minha vida já vai ser um dízimo para Deus, né? Então não vou me preocupar, porque a gente como seminarista ganhava uma ajuda de custo, né? Para comprar algum livro, alguma coisa, utensílio próprio, pessoal. Então a gente recebia das paróquias uma ajuda, um auxílio. E daí eu fui falar, o padre com quem eu trabalhei, não vou falar paróquia, né, nem o padre, mas ele perguntou para mim: ô Raimundo, você já fez a sua carteirinha do dízimo? Eu disse assim: ô padre, mas não precisa, eu já sou um dízimo para Jesus. Nossa, quando eu falei isso para ele, rapaz, eu escutei, eu me lembro que eu saí naquela noite, naquele final de semana para o seminário com raiva do padre, viu? Porque ele falou umas boas lá e eu fiquei magoado, né? Mas sabe que naquela semana eu fiquei pensando em tudo que ele tinha me dito. Daí eu voltei no outro final de semana e disse assim: eu vou fazer minha carteirinha. Meio assim, com birra, né? Ou sei lá o que tinha passado pela cabeça. Talvez medo também, enfim. Mas eu resolvi fazer a minha carteirinha. E disse para ele: eu fiz minha carteirinha. Ele disse: muito bem, que isso mesmo. Aí eu me lembro que na faculdade a gente tem a necessidade, né, de ter os livros, os materiais próprios para estudo. E naquela época não tinha internet, né, com a facilidade que se tem hoje de conseguir tudo. A gente tinha que comprar livro, tinha que tirar xerox, se não tivesse dinheiro para comprar o livro. E o professor passou uma prova que a gente tinha que fazer oral. E tinha um livro, mas eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Então alguns estavam tirando xerox, mas precisavam do dinheiro para tirar xerox. Aí eu fui naquele final de semana sabendo do valor da xerox e do valor do livro. E eu fiquei: meu Deus, como é que eu vou fazer para conseguir? Eu vou esperar a ajuda que vai vir só no outro mês? Como é que... Eu fiquei pensando, vindo no ônibus, pensando como é que eu ia adquirir esse livro ou esse xerox para estudar, porque a prova era no final de semana seguinte. E daí, terminando a última missa no domingo, uma senhora apareceu na sacristia, disse: Raimundo, vem aqui, eu quero falar com você. Eu disse, e assim, tinha uns degraus assim da sacristia, e ela disse: olha, eu trouxe aqui uma coisa para você, mas é para você, porque para a igreja eu já ajudo. Essa aqui é para você. Aí me deu um envelopezinho assim, né? Eu disse: nossa, deve ser um dinheirinho, né? Fiquei pensando, né? Sim, porque ela falou: para a igreja eu já ajudo, isso aqui é para você, para ajudar você. Eu sei que eu dobrei e coloquei no bolso. Aí fui na casa paroquial, recolhi minha mochila e fui para o ponto de ônibus, mas no caminho eu estava curioso, mas só que o espaço até o ônibus era meio escuro, perigoso. Eu fiquei com medo de abrir o envelope e ser roubado, né? Daí, chegando no ônibus, eu entrei no ônibus e aí eu peguei o envelope assim e abri. Rapaz, para minha surpresa, era um pouquinho a mais do preço do livro.
que eu precisava. Então, isso marcou muito, sabe? Aquela questão, faça a experiência que Deus providencia, não é? E a partir daí, muitas outras experiências eu tive com o dízimo, né? Por ser dizimista. Então, nessa paróquia, por essa situação, marcou muito a minha vida, sabe? É uma história muito bonita, né? Até porque hoje em dia é muito difícil, né, padre? Às vezes fica o negócio do dízimo, é 10%, assim, né? Sempre tem, né? Sempre às vezes uma discussão, né? Se paga ou não, e é uma prova de um exemplo, né? Claro, por que pagar, claro, né? claro. E sempre vai ter uma forma de dar a retribuir, Deus né? que é de Deus, né? E dar com alegria, né? E Deus providenciará tudo, né? Com certeza. E vamos lá. Confiar, ter fé, né? Só quem é dizimista é quem tem fé, né? Com certeza. Faz a experiência. E vamos lá para a data assim, mais especial, acho que do Senhor, né? Não sei se for da sua vida, né? Além de nascer. Claro. Mas a data da ordenação, né? Em 2005, lá na Catedral São Dimas, tá lembrando aí, lá naquele passadinho. Como foi aquele dia pro Senhor? Nossa, foi um dia assim, lógico, como você disse, né? O dia de nascimento, eu sempre na igreja, eu pergunto quem está completando aniversário de vida, de batismo, né? E também de matrimônio, no caso meu de sacerdócio, né? Porque são pontos marcantes, né? Que a gente precisa celebrar. E essa data, ela foi assim tão esperada porque assim a gente tem 9 anos de formação, de preparação, né? E a gente vai criando expectativa cada ano, né? Porque cada ano é uma etapa que a gente vai experimentando e cada ano é algo novo, né, que a gente vai discernindo, né, essa questão da vocação. Então, cada ano é um passo, né, um degrau que você vai subindo e vai chegando, né, cada vez mais perto da ordenação. E quando chega, sabe, a alegria toma conta, né, porque você tem que preparar também esse momento, né, questão do tema, das músicas, né, quem você vai chamar para a animação da liturgia. Então, tudo assim muito, muito bem pensado, tudo que a gente reza. Então, é um momento assim muito especial que a gente vive já desde a preparação até o dia, né, quando chega, né, que aquele é o ápice, né, de tudo que você se preparou, que chegou, né? A família que vem de longe, né? O meu pai, a minha mãe, que esperava muito por esse tempo, mas infelizmente, né, ela veio a falecer antes, né, 2 anos antes. Então, criou toda essa coisa muito, muito emocional também, né, que a gente passa, né. Então, mas tudo, a gente percebe que tudo Deus foi preparando, né. Foi preparando, tanto é que eu escolhi o meu lema sacerdotal, pela graça de Deus sou aquilo que sou, né, que é uma passagem bíblica de São Paulo, amado e escolhido para servir com amor, que eu acrescentei, né, porque ao longo da minha vida eu sempre senti muito amado, muito querido, já desde a minha família, desde a minha cidade, por onde passei, pelas paróquias, né, sempre senti o amor, o carinho, né? Amado, escolhido, e aí eu quero servir com amor. E foi o meu esforço ao longo desse tempo todo, né, como padre, né, servir com amor, embora tenha vacilado em muitas ocasiões, tenha magoado muitas pessoas pelas minhas fragilidades, mas nunca tive intenção nenhuma de fazer mal a ninguém, né. Foi consequências e realidades, né, que foram acontecendo, mas o mais importante é ter chegado, né, esse dia e ter realizado, né, esse grande sonho, desejo, né, de ter dado o sim já lá em Piripiri, esse sim definitivo, né, que me fez, consequentemente, caminhar dando esse sim todos os dias até o dia de completar, né, esses 20 anos, né? Porque esse sim tem que ser dado todos os dias, né? Todos os dias. Então, padre, aí fica lá, assim, né? Claro que a gente já fica nervoso antes, igual o senhor falou, né? Tem que preparar tudo antes, deve até se emocionar. Mas naquele momento, foi mais nervoso, alegria, né? O que o senhor sentia bem naquele momento, assim, né? Embora, assim, o nervosismo tome conta, porque, assim, né, tudo é novo, tudo, né,
você sonhou e você quer que as coisas também saiam, né? Tudo bem, perfeito. Eu gosto das coisas muito bem organizadas, enfim. Eu fiquei um pouco nervoso, mas a alegria era muito maior, né? Muito maior, que superava o nervosismo, né? Que eu sentia de dar alguma coisa errada, né? Porque eu tenho muito isso da perfeição, né? De ter as coisinhas muito certas, enfim. Mas tudo foi muito perfeito, a catedral cheia, né? Pessoas que vieram de tantos lugares, tinham pessoas de todas as paróquias que eu trabalhei na ordenação, né? Então foi assim, a alegria foi muito maior, muito maior. O senhor passou ao longo desses 20 anos, né, por várias paróquias. Claro que não vai dar para o senhor falar onde cada um, né, como cada um marcou, mas assim, qual foi o que marcou assim em cada paróquia? Não em cada paróquia, né, mas o que marcou nesses 20 anos, assim, nossa, uma Semana Santa assim que foi bem intensa, né, ou algo do tipo, assim, né, que nem aquela história, né, da senhorinha lá, que apesar de não ter falado assim em específico, mas marcou, né? Foi um fato dentro, né, do aspecto vivido em uma dessas paróquias, né? Mas o que chamou a atenção, né, e que marcou foi realmente a vida de fé das pessoas simples das paróquias que eu passei e que rezavam intensamente, né? E então aquilo marcava porque eu sentia que era o sustentáculo da igreja e o sustentáculo também das vocações de modo geral, né? É a oração. E esse povo, né, esse povo simples que chegava cedo antes das missas para rezar o terço, quantas pessoas eu conheci, idosos, né? Pessoas assim que eu visitava na casa e passava assim tantas experiências da vida e que isso, sabe, me enriquecia muito, né? Então o que marcou mesmo em todas as paróquias foi a vida de fé do povo. Isso me alimentou muito também na minha vida de fé. E tinha alguns casos e outros, né, que aconteceram e que era motivo para a gente também lembrar, dar risada, mas que aconteceu também nas paróquias, mas o que marcou mesmo em todas as paróquias, além daquele fato também, né, extraordinário que eu contei sobre o dízimo, foi a vida de fé do povo. Povo simples. Falando em simplicidade, assim, né, vamos falar daqui, né, da paróquia São Xavier, onde o senhor está. Não preciso falar que é a favorita entre todas, né, mas como que está sendo aqui, né? Como o senhor está passando, o que o senhor tem falado da experiência aqui, né? O que o senhor destacaria da nossa comunidade? Olha, eu sempre, em todas as paróquias que eu trabalhei como pároco e como vigário, eu sempre disse, aqui é a minha paróquia, aqui é meu povo, né? Embora a gente não esqueça, né, as outras paróquias, não esqueça o povo, né? Porque a gente termina criando laços também profundos de amizade com certas famílias, com certas pessoas, e essas pessoas visitam a gente e esporadicamente a gente também visita na medida do possível. Então eu sempre disse, a paróquia que eu estou é a minha paróquia, é o meu povo, é a minha família, né? E assim, quando eu cheguei em São Francisco, eu falei isso e continuo falando, né? E aqui, quando eu cheguei, eu senti que eu ia ter um desafio muito grande, né? Em todos os aspectos, né? Pastoralmente, né? Espiritualmente, eu sentia que eu ia ter um desafio aí muito grande pela frente. Mas assim, eu cheguei a perguntar muitas vezes a Deus na casa paroquial sozinho o que eu vim fazer em São Francisco, né? Porque assim, eu sentia um povo frio, assim, exatamente também eu acho que pela cultura, né? O povo respondia assim, né? E eram muito na deles, e eu era muito espontâneo, muito brincalhão. Eu falava alguma brincadeira assim na missa, que eu falava em outras paróquias, aqui o povo não ria, era como se jogasse uma água gelada, sabe? E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E o povo não ria. Depois, jovens, não via jovens
na paróquia, na igreja, nas missas, coroinhas, tinha um pouquinho, uns dois que estavam vindo. Eu dizia, gente, como é que eu vou fazer tudo isso? Aí um dia eu saí, estava tendo um torneio de futebol na quadra, mas o que tinha de jovem, e eu perguntei para uma pessoa, disse, de onde são esses jovens? Vieram de fora? Eu disse, não, são todos daqui. Daqui de São Francisco? Eu me lembro que eu vim de lá para cá chorando. Eu chorei e disse, meu Deus, esses jovens todos se doando, né, e se alegrando, correndo atrás de uma bola, né? E eu não consegui, o que eu faço para conseguir levar esse jovem para se alegrar com a palavra de Deus na igreja, com a Eucaristia? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Então eu vim chorando sem saber como que eu ia fazer. Então foi uma vez conversando com uma senhora e eu contando as dificuldades que eu estava passando, né? Aí ela disse, olha, tenha paciência, reze, porque também isso, Deus tinha um propósito de mandar para lá, primeiro para a sua santificação, né? Você precisa se santificar em tudo isso. E depois tenha paciência que você vai conseguir muita coisa, né? Lógico, não você, mas você sendo um instrumento de Deus, você vai conseguir muita coisa para aquela paróquia. E assim, eu tomei posse dessa palavra, né, dessa conversa com essa senhora, e fui rezando, fui vendo o que eu podia fazer. Uma das coisas que me inquietava era a igreja, e aí foi pouco tempo aqui já, né? Eu já tomei a iniciativa de restaurar, de reformar a igreja, e assim fui restaurando. Como São Francisco recebeu, né, o grande convite de Jesus, restaura a minha igreja. Eu primeiro fui restaurando o templo, né, e a partir do templo fui também restaurando corações, pessoas. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma boa participação, não só aqui, no distrito, no centro, mas também nas comunidades rurais, né? A gente vê como as pessoas estão participando, nós estamos vendo jovens, nós temos grupo de jovens, nós temos quase 36 jovens, né, grupos missionários, já estão saindo em missões, nós temos 54 coroinhas, né? Então, temos pastoral familiar que não tinha PASCOM que não tinha, então a gente viu gradualmente, espontaneamente, naturalmente, Deus, né, com a sua mão conduzindo, né, tudo, né, e eu na paciência, né, estando junto, e eu vejo que esta paróquia deixou de ser aquela paróquia fria que eu achava no início, né? Hoje o povo ri, né, o povo está feliz e é um povo de muita fé. É o jeito, né, todo um jeito, né, cultural de um lugar como esse, né, que nós vivemos aqui nas montanhas, né, no frio, nessa serra, nesse pedaço da Serra da Mantiqueira, né, com toda a cultura própria, mas um povo assim encantador, viu? Um lugar encantador, um povo encantador que conquistou meu coração, e eu espero que eu tenha, assim, com o meu jeito também, né, conquistado também esse povo. Com certeza, né, padre? Eu vi tudo isso que o senhor falou, concordo, né? Para aqueles que não pode ver, né, mas pode acessar a página da paróquia, vai ver lá que tá tudo acontecendo realmente, né? E a única coisa agora que tá frio, né, padre? É só agora o inverno. Só o inverno. O inverno aqui é cruel, né? Mas é só agora só a questão climática, mas o povo é quente, né? O povo, acho que eles estavam meio tímidos com a minha chegada, né? E depois a gente foi já chegando, né? As crianças, né? Tinha até dificuldade de abraçar. Hoje as crianças correm, né? E abraçam. Enfim, já dão lembrancinho, desenho, já se identifica com o seu pároco, né? Com o seu padre. Então, estou muito feliz aqui, muito feliz, muito contente. Tenho projetos, tenho sonhos, e com o tempo, né, eu espero que a gente vá falando sobre isso também, pessoalmente, né? E espero que a comunidade entenda, né, compreenda, porque a vida tem que seguir, né? Não vim para ficar, né? Tem um círculo, né, que a gente
tem como padre, né, de estar num lugar, depois estar no outro, né, e a vida continua, né. Eu acho que o meu legado, um dia que eu sair, eu vou deixar, né, e outros vão vir, também vão continuar e vão deixar também sua marca, como todos os outros que passaram, né, aqui e deixaram a sua marca, a sua lembrança, que o povo até hoje, né, fala, lembra. Então eu vou ser mais um que vou ser lembrado, né, como os outros que passaram e deixaram sua grande contribuição para a vida de fé dessa paróquia. Que bom, né, padre, que está acontecendo tudo isso, né? E é realmente importante o pessoal entender, né, que o padre não é dono da paróquia, né? Ele passa por um tempo, depois vem outro, né? Então tudo que o padre faz não faz só para ele, né? Nem é para ele, né? É para a paróquia, né? Exatamente, Vinícius, isso mesmo. Eu até dizia isso quando eu estava aqui na luta, né, com a obra da igreja, né? Eu dizia, gente, tudo que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para vocês, né? Eu vou embora, isso aqui vai ficar. Então, tomem mais gosto, né? Tenham mais carinho por tudo, porque é tudo de vocês, é tudo de vocês. Eu vou embora, vou levar minha malinha e vocês ficam com tudo, né, para vocês zelarem, né, e amarem cada vez mais. Com certeza. Agora vamos para a pergunta assim, do milhão, né? Opa! 20 anos de sacerdócio, hein, padre? Não é pouco tempo, né? Não, é muito tempo. E tem assim, né, eu até pontuei assim, é 20 anos de sacerdócio, mas 20 anos também como ser humano, né? Porque às vezes a pessoa acha que padre é só padre, né? Não é ser humano, né? Não tem os problemas também, né? Às vezes algum problema familiar, alguma coisa assim, né? Fora. Então como que é? 20 anos de sacerdócio, mas 20 anos como também ser humano? Boa pergunta essa, sabe? Porque uma vez eu vi um padre dizer, não tem como desvincular, né? O padre do Raimundo do padre, né? Mas muitas pessoas me conheceram antes, né? Conheceram o Raimundo. Mas as pessoas, por exemplo, aqui em São Francisco, me conheceram o padre Raimundo, né? Então, existe de fato, né, uma diferença, embora uma diferença que não atrapalhe a vivência do Raimundo nem do padre Raimundo, porque elas entrelaçam, né, e depois se misturam, né, porque a gente termina sendo um único, né, um único. Mas o Raimundo, tanto o Raimundo quanto o padre Raimundo tem, né, as situações difíceis, tem os problemas como qualquer outra pessoa, com qualquer ser humano, porque o padre é um ser humano, né, tenho minhas dores, tem minhas tristezas, tem dia que eu acordo, né, com muita dificuldade naquele dia, né, meio para baixo, mas sempre me esforcei de nunca transparecer para o povo, porque o povo vem na missa, eles não estão culpados, né? Não tem culpa por eu estar com dor de cabeça, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca muito forte. Eu já rezei missas querendo arrancar minha cabeça do lugar, mas rindo e dando de melhor, porque o povo não merecia, não, quer dizer, não tinha culpa, né, de eu sentir a enxaqueca. Então eu tenho me esforçado para não transparecer muitas coisas assim que eu tenho internamente, porque eu quero sempre dar o de melhor, tanto humanamente como espiritualmente, né, divinamente, embora, como eu já citei, né, as minhas falhas em muitas ocasiões, situações e com pessoas, tenha magoado muitas pessoas, mas nunca com intenção nenhuma de fazer o mal, né? Então sempre quis dar o de melhor e sempre quando eu vejo que eu ofendi alguém, como tem pessoas que se sentem ofendidas, que se afastaram de mim ou que eu afastei de Deus, então eu carrego chagas muito profundas, muito dolorosas dentro de mim, porque eu nunca quis fazer mal a ninguém, nem quero, né? E quero sempre dar o amor e dar o que é de Jesus mesmo para as pessoas. Então, humanamente tenho isso ligado, né, ao padre Raimundo é humano, sempre carregando tudo isso. Sim, agora vamos para aquela assim, né, como olhar para trás, né, esse caminho todo que o senhor passou, né, além dessas dificuldades que o senhor pontuou, né, que sempre todo mundo tem, né, e às vezes a pessoa esquece que o padre também é ser humano, igual eu falei já, né, mas assim, no que marcou nesses 20 anos, né, que eu falei daqueles 20 anos só como só como seminarista, só como
sacerdócio, mas esses 20 anos no total, né? Aquele tudo, né? Assim, né? Sempre tem uma coisa assim que marcou ou transformou o senhor, né, nesses 20 anos. Olha, foi a questão da maturidade. Eu era uma pessoa muito tímida, um menino tímido, embora tendo uma vida normal, jogando bola, mas sempre que eu tivesse que estar em destaque em alguma coisa, eu travava, né? Isso era na sala de aula, isso era na igreja, se tivesse que apresentar alguma coisa, ler uma leitura, então travava. Então, eu era muito envergonhado. Eu me lembro uma vez, minha tia chegou com umas visitas em casa e queria apresentar o sobrinho, né? E eu me lembro que eu saí correndo por fora, pulei a cerca para não passar no meio com vergonha, né? Então eu era muito tímido, muito envergonhado, né? Embora não pareça hoje, né? Mas foi evolução. E também eu tive que lutar muitas coisas, né? Isso fora, porque em casa também eu era muito queridinho, menino, sabe? Querido, então faziam muitas coisas por mim, poucas coisas deixavam eu fazer, então eu fui criado um pouco assim, nessa condição de cuidados aos extremos, né, que me impediu de bater um pouco de asa e ter um pouco de coragem de enfrentar certos desafios sozinho, né? Sempre as pessoas resolviam muito por mim. Embora até hoje eu encontre anjos que resolvem muita coisa que eu não sei, que eu não consegui superar. Mas quando eu saí de casa, o primeiro passo foi quando eu servi o exército. Já ajudou muito, eu já abri esse leque, né, de enfrentar mais as coisas sozinho, né, de ir para frente com as coisas, com as dificuldades. E depois, quando eu saí de casa, com meus 21 anos, eu acho que esse aí foi um pontapé aí muito grande, onde eu aprendi a viver. Assim, não que a minha família, né, não ensinasse, mas aquela proteção era um pouco complicado porque eu terminava me acomodando, né? Mas aí quando eu saí eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que comprar as coisas que eu precisava, eu tinha que viajar sozinho, enfim. E isso me ajudou muito. Então o aspecto dos meus anos para cá foi a questão da maturidade, sabe? De conseguir saber que eu era capaz de fazer muitas coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Então, isso marcou bastante, né? Esse amadurecimento na minha vida. Que legal, né? Saber disso, né? E essa ponta do timidez, né? Acho que isso fica difícil, né? Porque se a pessoa for um padre, né? Principalmente para superar essa assim, é meio complicado, né? Então, era um dos motivos, sabe, Vinícius, que me assustava. Eu disse, poxa, eu vou ser padre, vou ter que comunicar, estar na frente de... Até hoje, quando eu entro na missa, igreja cheia, ainda mexe um pouquinho, né, com a minha barriga, dá um friozinho. Mas eu consigo enfrentar coisa que jamais. Eu disse, poxa, como é que eu vou ser padre assim? Então, já foi uma das coisas que eu me lancei para quebrar todo, né, essa situação de dificuldade de estar na frente, de falar em público. Eu me lembro que a primeira leitura no seminário que eu fui ler, travei. Eu não conseguia ler por causa da vergonha, né, enfim. Mas eu não me acomodei ali. Fui treinando, eu ia no espelho, eu falava alto. Eu faltava decorar as leituras quando eu sabia que chegava o dia de eu ler na frente. Você vê como que era a dificuldade, mas fui enfrentando, eu não me acomodei. Então isso foi me ajudando muito a superar toda essa situação e hoje ter amadurecido bastante, embora ainda tenha muita coisa que ficou ainda que, graças a Deus, Deus me manda anjo, né, para me ajudar, mas eu resolvi muita coisa na minha vida. Que bom que o senhor falou isso, né? Que eu já ia perguntar, né? Como que a pessoa fazer, né? Para perder essa timidez. Às vezes, igual eu falei pro senhor, né? Às vezes tem alguém lá que tá meio com aquela dúvida, né? Será que... Nossa, mas eu quero ser padre, mas tenho medo de ficar lá no altar, né? Todo mundo vai estar me vendo. Então o senhor já deu as ideias aí, deu a cara do espelho, né? De ler antes, né? E com o tempo vai também amadurecendo, igual o senhor falou, né? Eu lia para os meninos também, sabe? Que era mais próximo, que não tinha vergonha, para me criar coragem, né? Que eles estando ali nos bancos, eu ia sentir coragem vendo eles, né? Então, você vai adquirindo alguns dotes, meios, né? Macetes, né? Que você vai
vai utilizando, que vai te ajudando, sabe, a desenvolver. E vai muito da gente, a gente tem que querer. E já vamos terminando um pouquinho da nossa entrevista, né, para não ficar muito longo, mas eu queria que o senhor falasse, né, para uma pessoa às vezes que está discernando, né, a vocação lá, né, para ajudar ou até mesmo ser mais ativo dentro da igreja, né, o que o senhor tem assim para dizer, mas só uma mensagem assim, para deixar o pessoal. Olha, eu quero dizer para os jovens, né, que não tenham medo de discernir o que você deseja como vocação, né? Seja para a vida religiosa, para o sacerdócio, para o matrimônio. Mas é importante, sobretudo, o discernimento, sabe? Você lidar com isso, né? Rever tudo isso, como que isso vai se instalar, né, na sua vida no futuro. Como você se encontraria, por exemplo, como um pai, como uma mãe, como um padre, como uma freira, como um frei. Como você se encontraria? Então, pensar e colocar isso e rezar. A oração é fundamental para o discernimento. Eu sempre escutei, até uma canção do Padre Zezinho, que vocação acertada é futuro feliz. Então, se a gente acerta a vocação, o caminho que a gente deve caminhar, não é que vai ter mar de rosa, em vocação nenhuma. Mas se você acerta, você vai ser feliz e vai fazer os outros felizes. Agora, se você teima, né, que Deus está te chamando para isso e você quer isso, então você pode ser infeliz e pode fazer os outros infelizes, né? Andar com limão azedo na boca o tempo todo, né, e dando coice. Isso não vale a pena. Então é importante a gente ser feliz. E ser feliz não é que nós vamos estar isento das dificuldades, das situações difíceis, das provações, de todas as coisas que todo mundo passa. Não, mas você passa, mas não passa de uma forma triste. Você passa sabendo que vai vencer tudo isso porque você está no caminho certo. Então, não tenha medo de discernir e decidir a sua vocação. Mas reze, peça a luz do Espírito Santo e decida com coragem, porque Cristo conta com a gente, né, para a implantação do seu reino, fazendo o bem. Seja em qual for a vocação, você pode fazer o bem, pode ser feliz e pode ser santo. Então, que se for padre, venha, tá bom? Será muito bem acolhido e será muito feliz. Que bonita mensagem, né, que o senhor deixou. E agora, né, fazer os seus agradecimentos, né, para quem está assistindo, um recado final aí, para quem assistiu ao senhor, né, e agradecer também, né, pelos 20 anos de sacerdócio, né, e é isso. Eu quero agradecer, né, a Pascom da nossa paróquia, né, São Francisco Xavier, pela criatividade, né, que vocês tiveram de fazer essa entrevista, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né, e também muitas curiosidades, né, que muitas pessoas têm sobre a gente, né, então pode tirar agora também a conclusão. Então a iniciativa da Pascom da nossa paróquia foi muito importante e válida, e vocês estão de parabéns, e vocês são um orgulho também, né, do meu pastoreiro aqui, a Pascom da nossa paróquia. Então quero agradecer o trabalho de vocês, né, porque a Pascom é uma pastoral da comunicação e é uma pastoral que evangeliza, sobretudo nos tempos de hoje, né, que a modernidade, né, que os meios modernos estão muito aí, né, como é que eu posso dizer, estão às claras, né? E que é um fator muito eficaz de evangelização. Então, eu quero agradecer a vocês por essa iniciativa e espero que tenha contribuído, né, para ajudar também a muitos a pensarem um pouco na vida e pensar que a vida, né, da gente também não é fácil, não foi fácil, não é fácil, foi uma vida normal como todas as outras, mas que pode ser superado em muitas ocasiões e nos levar também a uma realização. Então, obrigado a todos que com certeza vão ouvir e ver, né, também
essa entrevista. Então, estou muito feliz por esse momento. Obrigado, viu? De nada, padre. Pessoal, então essa foi a entrevista com o Padre Raimundo, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilha, deixa no comentário aí, né? Ah, o Padre Raimundo, assisti aqui completa, marca aí. E a gente fica aí, né? A gente vai jogar uma ideia de entrevista, então se vocês gostarem, né? E os entrevistados topar, o diácono Carlitos, né? Que está aqui com a gente por muito tempo, né, padre? E o seminarista Bruno, né? Que está fazendo o seu último ano de teologia, né? Quem sabe aceita vir com a gente. Então a gente agradece muito, né? E um forte abraço e fique com Deus todos.